Crianças estão subindo. Preste atenção no que o Senhor tem para falar com a gente hoje, amém? Deus ministrou uma palavra essa semana, esse mês, Deus tem falado muito comigo. E eu quero trazer uma mensagem para vocês. O tema da mensagem hoje é legado. Quando a gente para e pensa sobre legado, a nossa mente já começa a fazer uma reflexão, né? Quem já assistiu Vikings aqui? Hã? Eu já assisti 8 vezes. As 11 temporadas. Não gostei. Hã? Eu assisti de madrugada. 11 vezes eu assisti. De tão bom que é. E ali, se você assiste quem não assistiu, assista Vikings. Tem algumas coisas ali que você joga num saco de lixo, né? Porque não faz parte da nossa crença, mas tudo que a gente consome hoje, desde livros, literaturas, filmes, nós como cristãos temos que tomar cuidado. Porque essas coisas também nos ensinam, e às vezes ensinam coisas erradas, né? Mas os vikings em si, eles falam muito sobre legado, né? Por exemplo, os filhos do Ragnar lá, né? Eles só são respeitados porque eles são filhos do Ragnar. E aquilo dele se perpetua. Então ali fala muito sobre legado, sobre quem é o pai. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela está cheia de genealogias. Quem já leu a Bíblia inteira aqui? Não precisa levantar, irmão. Eu sei que tem cristão que não leu, acho que nem um capítulo da Bíblia inteira. Mas eu desafio você, vamos mudar de ano, né? Estamos já chegando nos finais do ano. Eu desafio você a começar o teu ano com um propósito. Ler a Bíblia do ano que vem inteira, de Gênesis a Apocalipse. Parece algo difícil, não é verdade? Não é. Para uma pessoa que conseguiu assistir 8 vezes, 11 temporadas, não tem desculpa, né? Para não ler a temporada inteira da Bíblia. E o detalhe, a Bíblia, ela é a única palavra que foi escrita e todas as vezes que você lê ela, o autor está presente com você. Olha que legal. É Deus, é Cristo Jesus. Então eu desafio você a ler. Então quando você lê a Bíblia, quem já leu Mateus, pelo menos Mateus você já leu, né, irmão? Por favor. Se você não leu, você vai ler. Mateus, ele fala da vida de Jesus Cristo, certo? Os evangelhos falam da vida de Cristo. Mas quando você inicia Mateus, o primeiro capítulo de Mateus, ele começa com o quê? Ele começa com uma genealogia. E olha, quem lê a Bíblia, quem faz teologia, quem estuda, sabe que, pelo amor de Deus, coisa chata que é ler sobre genealogia. É ou não é? Quem já leu, já se debruçou sobre as genealogias da Bíblia, vai concordar comigo, é muito chato. Mas quando você lê e estuda com entendimento, você entende o porquê que o nosso Deus, ele é um Deus geracional, ele é um Deus que preza muito pela genealogia. Porque Deus, ele não está interessado que você entenda onde você está neste momento. O nosso Deus, ele quer que você entenda da onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Nós, como cristãos, sabemos para onde estamos indo, não é verdade? E sabemos aonde estamos. Se você não sabe, irmãos, vamos então, né, te dar um norte aqui. Mas quando nós entendemos da onde estamos vindo, a história de vida que nós temos, todos aqui vêm de uma cultura familiar diferente. Eu fui ensinado de uma forma, você foi ensinado de outra. Alguns vieram de outras crenças, pais que eram de outras religiões, do catolicismo, dos nossos irmãos católicos, outros do espiritismo, outros do umbandismo, e tantas religiões que a gente conhece hoje. E você chegou até esse ponto. E muitas vezes as lutas e as dificuldades que você enfrenta hoje, no momento, nesse presente, se você parar e analisar em Cristo Jesus, conseguir compreender de onde você vem, você vai conseguir tratar as suas dores e vai entender que muitos erros que você comete hoje é culpa sua, mas também é culpa dos teus antepassados.
É por isso que quando Deus, ele se preocupa com a genealogia do povo dele, olha que doido, Deus é tremendo. Deus, ele vem de Abraão, não vou nem falar de Adão, mas de Abraão, até Cristo Jesus, fazendo o quê? Protegendo uma semente pura. Por quê? Porque Deus amava aquele povo? Muito pelo contrário, Deus queria muitas vezes destruir o povo de Israel. Né? Quando você lê a Bíblia, você vê Moisés ali debatendo com Deus, Deus fala, eu vou destruir esse teu povo, Moisés. Moisés ligeiro, né? Ele fala, meu povo? Não, é teu povo. Mas mesmo assim eu vou destruir. E aí, olha só a genealogia aqui de novo. Olha o que Moisés fala para Deus. Deus, é teu povo. O que os povos futuros vão falar do Senhor, que tirou um povo da escravidão e destruiu no deserto? A preocupação. Então Deus, peraí, faz sentido. Imagine você argumentar com Deus, irmão. Já parou para pensar? Moisés argumentou. Abraão argumentou com Deus. Então, quando você entende a genealogia, a importância disso, você entende a importância do legado. E quando nós olhamos para a questão do legado, o que a minha vida deixa após mim? Você já parou para pensar, irmão? Se Jesus não voltar, se nós não somos a geração do arrebatamento, o seu filho vai ser, o meu filho será. Os nossos netos serão. E nós? De que forma nós estamos, então, deixando um legado para os nossos filhos? Quando você olha para a sociedade, quando você olha para o que está acontecendo no mundo hoje, nós temos uma psicóloga aqui presente, ela pode falar isso. Todas as pessoas que sentam com um psicólogo para conversar, quase 90% do problema dela é um problema de identidade. Estou certo ou estou errado? Não precisa nem ser psicólogo para ver isso. Todas as pessoas hoje, no mundo, elas têm um problema de identidade. Elas não sabem onde estão, não sabem de onde vêm e não sabem para onde vai. Veja que o nosso Deus é o psicólogo dos psicólogos. Quando Deus nos chama em Cristo Jesus, quem já fez essas perguntas? Eu já fiz, irmão. Por que eu existo? Quem já fez essa pergunta? Para que eu existo? Por que eu nasci nessa família? Eu fazia todas essas perguntas. Só que essa pergunta, quem pode responder para você é só Cristo Jesus. É a palavra de Deus que pode mostrar para você quem você é, por que você existe e para onde você vai. O histórico da tua família até agora, até esse momento, não pode definir quem você é. O que define o que você é Cristo, a palavra de Deus. Quando Deus chama Abraão, ele começa a caminhar em cima do quê? De uma coisa que ele viu? De uma coisa que ele enxergou? Não. Abraão caminha em cima de uma palavra. Uma palavra. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, Moisés viu Deus. Tudo bem que ele viu a sarça, mas ele não viu Deus. Mas ele caminha em cima de uma palavra. Deus fala para Abraão, a palavra que Deus deu para Abraão: tu serás pai de grandes nações. Vai, caminha. Deus não deu nenhuma direção para ele. Simplesmente ele pega a sua família, sai do meio da sua parentela e caminha. Ele caminha em cima de uma palavra. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que tem um coração geracional, tem uma visão de deixar algo para a sua geração futura, ele não caminha em cima do seu achismo, dos seus pensamentos, mas ele caminha em cima de uma palavra, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, ela vai te ensinar a ser filho, a ser marido, a ser esposa. Ela te ensina a não mentir, não roubar. Tanto que quando você olha para as nossas leis, não sei se tem advogado aí presente, mas quando você olha para as leis nossas, quem foi o maior legislador da história, você sabe? Eu aprendi isso na faculdade de teologia. O maior legislador da história foi Moisés. Porque até em Moisés não existia uma lei de Deus para o povo.
Aí Moisés sobe o cume do monte, todo mundo sabe, fica 40 dias, 40 noites, jejuando. E detalhe que na subida do monte ele levou Josué com ele. Já leram sobre isso, não? Aí ele fala para Josué, fica aqui que eu já volto. 40 dias e 40 noites ele teve que ficar esperando Moisés. E ele desce do cume do monte com as tábuas, e aí estava rolando a primeira rave, né? Ali do povo de Israel, foi a primeira rave que a Bíblia diz. O povo com bezerro de ouro e dançando, e só eletrônico rolando. E a rave rolando, e o povo muito doido. Não tinha balinha naquela época, mas o povo estava tudo chapado. Adoramos o bezerro. Moisés desce com a lei. Quando olha aquilo, pensa Moisés, rapaz, fiquei 40 dias, 40 noites, quase morri para esse povo fazer isso. Aí ele fala, quem adorou o bezerro, pode passar tudo na faca. Teve uns que ele derreteu o bezerro. A história diz que ele derreteu aquele bezerro e deu para alguns tomar quente. Olha, não era um chocolate quente. Então, quando você olha para Deus, Deus ele vem desde Abraão até Cristo Jesus, protegendo um legado, uma genealogia. E quando você chega em Mateus, começa a falar a genealogia de quem? Do nosso Salvador, de Cristo Jesus. E ali ele vem mostrando quem veio de quem, vai indo na genealogia. E quando você se depara com a genealogia de Cristo, a Bíblia é tão tremenda que ela não esconde nada debaixo do tapete. Na genealogia de Cristo tem uma prostituta, Raabe, que foi salva por Deus, porque ajudou o povo de Deus a espiar a terra. A Bíblia não esconde isso, a Bíblia não esconde que irmãos, a mesa de Cristo, como foi cantado, ela é tão democrática que até traidores podem sentar na mesa. Eu costumo dizer que sabe quando você chega numa reunião que você não foi convidado, você senta no último banco, a Bíblia fala isso. Mas a mesa de Cristo, você não precisa ser convidado, você chega e senta. E ele vai te servir. Alguma coisa ele vai te dar. Então, quando a gente vê a genealogia de Cristo, a gente vê Deus, um Deus geracional. Abra a palavra de Deus em Juízes 2:10. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Juízes 2:10. Para você entender o perigo que é quando nós não entendemos o que é o legado. Todos acharam? Acho que está aqui na tela aqui, tá bom? A palavra do Senhor diz assim, olha que forte isso. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das suas orientações e dos grandes feitos que o Senhor tinha feito para com Israel. Então, quando você olha isso aqui foi escrito lá em Juízes há muitos anos atrás. Quando você lê isso aqui, eu sempre falo que o evangelho ele precisa ser contextualizado para você entender. Você lê isso aqui, talvez você não entenda o impacto disso aqui. Quando você lê isso aqui e contextualiza para a atualidade, o que nós estamos vivendo hoje? Por que nós temos uma geração hoje de jovens que estão perdidos? O álcool, na droga e tudo que o mundo oferece. Por quê? Porque, de alguma forma, aconteceu uma ruptura entre a geração que está passando com a geração que está vindo. E hoje, se você olhar para o mundo, nós estamos caminhando por uma geração que está nascendo, crescendo, uma geração que vem nascendo sobre o mundo, num mundo sem Deus. Essa é a sociedade secularizada. A gente está estudando muito isso na faculdade sobre a secularização. Ou seja, nós entendemos que o apocalipse, na nossa visão, vai acontecer no sentido literal. Do nada o apocalipse vai acontecer. Do nada o anticristo vai surgir. Do nada vai acontecer alguma coisa, uma catástrofe. Não, irmãos, você tem que entender que o reino das trevas, eles são estrategistas. E uma coisa que apaga a existência de Deus dentro de uma sociedade é a secularização. Se nós voltarmos a algum tempo atrás, quem precisava assistir um filme tinha que ir numa locadora, não é verdade? Quem lembra disso? Quem foi?
Ó, vai denunciar a tua idade, irmão. Então, para você assistir um filme, você tinha que ir na locadora, e às vezes o filme estava locado, você tinha que deixar uma reserva, e outra, tinha que entregar a fita rebobinada, irmão, senão você levava multa. Ó, já fui mais longe ainda, fui na época da fita. Então, você não entregou rebobinada, né, Pedrão? Pagava multa. Não é verdade? E aí você não tinha ali uma sinopse. Hoje você clica lá, Netflix, você consegue assistir até um resumo da série. Não, você tinha que ler ali quantos filmes você alugou. Você falou, meu Deus do céu. Terminou, já viu aquela série que termina sem pé e sem cabeça? Mais ou menos assim. Para você mandar uma mensagem para um amigo teu, como que era antes? Não tinha WhatsApp. A gente olha para a tecnologia que a gente tem hoje e a gente acha que é algo que está no mundo há muitos anos, porque a gente não vive sem ela, não é verdade? Mas o WhatsApp, se você for ver, se ele tiver o quê? 10 anos é muito. Instagram e todas essas tecnologias não faz muito tempo, mas são tecnologias que a gente não vive sem mais. Então o mundo hoje, a secularização do mundo, é um mundo que hoje Jesus disputa com o entretenimento. Na minha época, entretenimento era brincar de chutar bola, sei lá, brincar de esconde, sei lá, jogar bola, ficar na rua. Um dos entretenimentos melhor que eu tinha era correr da minha mãe, né, quando ela queria me bater. Aí eu ficava o dia inteiro fora de casa e ela falava, uma hora você vai entrar. Lembra ou não? Quem lembra? E aí vem tomar café, filho. Fazer aquela voz doce. Eu já tinha esquecido já que eu tinha corrido da minha mãe. Oh, a mãe chamou para tomar café. Eu entrava. Quando eu entrava, você escutava a porta batendo atrás das minhas costas. Aí ela pegava, né? Ela me batia soletrando. Eu falei para você não correr. Imagine se fosse, né, o abecedário inteiro. Tava morto. Então a gente vive um tempo de secularização, um tempo que o Evangelho de Cristo Jesus disputa com Netflix, disputa com Instagram, Facebook, disputa com os influencers que não influenciam nada. Sabe, irmãos, às vezes eu fico chocado com um crente que segue alguns tipos de pessoas na internet. Eu fico bobo, eu falo, não pode, essa pessoa não é crente. Para seguir um lixo desse. Sabe, então, Jesus, o Evangelho, não que ele tenha que disputar, mas, irmãos, hoje, domingo de manhã, você está aqui por quê? Porque se não fosse o Espírito Santo te mover a vir para o culto, você não viria. Então a gente vive o entretenimento, a luta, nós pregadores que pregamos, evangelizamos, as pessoas já não querem mais saber disso, irmãos. As pessoas querem o miojo, o 3 minutinhos está pronto. As pessoas querem mascado. As pessoas querem que a gente mastigue as coisas e dê na boquinha. As pessoas não têm capacidade de sentar, ler um livro. Quem dirá uma Bíblia? Sabe? Ler um livro para melhorar, para trazer um autoconhecimento. Poxa, eu estou errando nisso aqui, é verdade. O autor falou isso. Ah, mas eu não consigo ler. Irmãos, tem audiobook. Você pode ouvir. Que mais que você quer, irmãos? Qual tecnologia? Você quer que venha uma tecnologia e enfim dentro da sua cabeça a Bíblia? Tem o Cid Moreira, tem voz de mulher, voz de homem, tem voz até de Optimus Prime para você ouvir a mensagem de Deus no teu ouvido. E nós estamos o quê? Ah, mas eu não tenho tempo. Mentira! Você não tem prioridade. E essa prioridade está fazendo você não deixar um legado para sua família, um legado para os seus filhos. A prioridade, irmãos, quando nós, por exemplo, quem aqui precisa ganhar dinheiro para sobreviver? Todo mundo. Qual que é a tua prioridade na segunda-feira? Acordar cedo, enfrentar trabalho, enfrentar patrão, enfrentar trânsito, ir para cima. E você faz por quê? Porque se você não fizer, você morre de fome. Porque se você não fizer, os boletos não são pagos. Então é prioridade. A pastora, numa reunião nossa aqui, ela falou, a gente tem muita facilidade de obedecer o nosso patrão no nosso trabalho. Quando é dada uma ordem, mas aí quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente não obedece um Deus que é todo poderoso. Então quando eu falo de legado, eu falo o quê? Uma geração que está nascendo, que está perdendo a referência de quem é Deus. Você como pai, como mãe, tem apresentado Deus para os teus filhos, mas não o Deus que castiga, que manda para o inferno, o Deus que ama, o Deus que apacenta, o Deus que chama para perto. O maior exemplo que nós temos de genealogia é Cristo Jesus. As pessoas chegam para Jesus e falam, mestre, tu és bom.
Jesus, a bomba atômica na Terra. Jesus era uma bomba atômica na Terra. A prova diz que quando os soldados chegam para prender Jesus, eles chegam, eles não sabem quem é Jesus. Vai o traidorzão lá, dá um beijo no rosto de Jesus, e aí começa aquele auê ali, os discípulos, tem ali Malco perdendo a orelha, Jesus colando a orelha de Malco, toda aquela história que você lê ali em Mateus, nos Evangelhos, e quando os soldados e toda aquela galera chega, Jesus fala, eu sou quem vocês querem. Quando Jesus fala, eu sou, todos os soldados caem por terra, irmão. Jesus era uma bomba atômica na terra. Tanto que Jesus chega diante de Pilatos, Pilatos fala para Jesus, tu não sabes que a tua vida está na minha mão? Jesus fala, a minha vida está na sua mão, porque do alto é te dado esse poder. Tu sabes que eu posso te soltar ou te matar? Ninguém tira a minha vida, diz Jesus. Eu a entrego, porque nem a morte tinha poder sobre Jesus. Olha que forte a questão do legado. Jesus, ele morre na cruz para cumprir e pagar um preço de um legado de pecado de Adão. Em Cristo Jesus é sanado. A geração são curadas. E depois de Cristo, tudo que ele pagou o preço lá de trás, ele traz isso um benefício que ecoa por séculos, séculos e séculos, irmão. Se Jesus é uma mentira, ele foi a mentira mais bem contada da história. Porque até hoje não desmentiram a vinda do nosso amado Cristo Jesus. O Cristo que eu e você servimos é o Cristo que alterou o tempo, não só na terra, mas espiritualmente. É o Cristo que não existia um lugar para nós irmos, mas ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. Irmãos, a nossa vida aqui nessa terra não pode ser pautada pelas nossas lutas, pela nossa subsistência. Paulo fala que quem vive somente pelas coisas do mundo, pela subsistência do mundo, vive uma vida medíocre. E o que Deus tem para mim e para você vai além da mediocridade que o mundo pode oferecer. É legado, é história, é os teus filhos estarem aqui pregando. Sabe, irmãos, quantos pastores nós temos aqui na igreja? Pastores, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com aquele que não veio. Quantos líderes? Você que lidera alguma coisa, levanta a mão. Agora eu te pergunto, se nós morrermos, quem vai fazer isso aqui? Então o chamado de Deus hoje na palavra para o legado é você entender que você não pode só ser um mísero participante de culto de domingo. Você tem que se envolver com a obra. Você tem que se dedicar à obra de Deus, porque não tem amor maior aquele que se entrega pelo seu próximo. Talvez literalmente morrendo, mas doando a sua vida. Então a maior luta que nós temos, e não é só aqui, irmãos. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo em várias igrejas. A geração mais nova não quer mais pregar, não quer ser missionário, não quer anunciar o evangelho. Eu vim de uma época que a gente brigava muitas vezes por posições, por querer pregar. Teve uma vez que o pastor Leandro me colocou para pregar um mês a fio, assim, ó. Eu lembro desse dia. Já não tinha mais repertório para pregar. Um mês, um sábado, ele falou, não, eu estava trabalhando, e daí a minha escala era 4 meses num horário e 4 meses no outro. Quando virou a minha escala, que eu podia estar no culto, ele falou, vai pregar, irmão, vai, deixa Deus te usar. E hoje a gente foge disso, a gente não quer, a gente está preocupado com o nosso carro, com a nossa casa, com o nosso bem-estar. Tá tudo bem, irmão, faz parte disso, faz parte, você tem que ter uma vida confortável, você tem que correr atrás das suas conquistas. Mas entenda que a maior conquista para você já foi conquistada, já foi dada para mim e para você, que é a salvação de Cristo Jesus. É o que Cristo fez. Eu levei o pastor no meu podcast essa semana e a gente conversando, e ele falava assim, a gente como cristão está esperando Deus fazer alguma coisa. Não, Deus já fez algo, já está pronto. E pertence a mim e a você. Pertence a nós. E aí quando nós caminhamos na questão da genealogia, nós temos um exemplo perigoso. Um exemplo perigoso. Quem já leu sobre o rei Ezequias? Quem já leu sobre Ezequias? 2 Reis 20, 19.
Isaías chega para o rei Ezequias. Ezequias estava para morrer, ele estava doente. E Ezequias, ele foi um bom rei. Ele foi um excelente rei. Ele derrubou postes ídolos, ele restaurou a adoração a Deus, ele trouxe o povo novamente para a presença de Deus. Então, quando você lê sobre Ezequias, você fala, rapaz, que rei top. Esse rei foi monstro. Só que quando ele está doente, perto de morrer, o profeta chega para o rei Ezequias e fala o quê? Prepara a tua casa que tu vai morrer. E aí ele vira para o canto da parede e começa a chorar e falar com Deus. O profeta vai embora, aí ele volta e fala, ó, pela tua súplica, Deus vai te acrescentar mais alguns anos de vida. Agora eu te pergunto, foi bom esses anos de vida do rei, não? Se você ler, não foi bom, não. Eu acho que ele pensou, bom, tenho só 15 anos de vida, então eu vou meter o pé aqui, né? Vou viver minha vida do jeito que dá. Quando tiver perto dos 15 aninhos ali que Deus vem me buscar, eu me converto. Quem nunca pensou assim? Ah, eu vou vir para Jesus quando tiver velho. Será que vai chegar na velhice ou não? Será que vai chegar numa idade para ver Jesus? Ou será que Jesus volta para você hoje? E aí, então, o que acontece? O profeta também fala para ele que ele teria um reinado de paz. Reinado show de bola. Ó, esses tempos que você vai viver aí, ó, rei, teu reinado vai ser top. E o que o rei fez? Ele falou, mas depois de você vai vir destruição. Depois, eu estou resumindo aqui para você, tá, irmão? Assista em casa. Assista em casa, leia em casa. Ou assista também, tem várias pregações sobre isso. Depois de você vai vir destruição. O que o rei tinha que fazer? Ele tinha que ir para o canto da parede e chorar de novo. Tinha ou não tinha? Rapaz, como é que vai ser com os meus netos? Como é que vai ser com os meus filhos? Depois que eu morrer? Então, quem não tem um coração geracional, pensa só no agora, não pensa no depois. Foi o que esse rei fez. E a Bíblia, você vai lendo, transcorrendo a história do rei Ezequias, ele diz assim para o profeta, boa é essa palavra. Olha só. Que palavra boa, eu vou ter paz no meu reino. Eu vou ter paz, meu reino vai ser de paz. Mas e os meus netos? Estou nem aí, não vou estar aqui. E aí quando você lê a história, e você caminha na história, você vai vendo que o filho dele, se eu não me engano, Manassés, isso mesmo. Me corrija se eu estiver errado aí, os universitários. O filho dele, que assumiu o reinado, fez coisas terríveis. Levantou, e outra, o rei, o profeta foi até o rei, sabe por quê? Não só porque ele ia morrer, mas porque ele tinha recebido uma comitiva da Babilônia no seu reino. E a Bíblia diz que ele pegou aquela comitiva e levou para conhecer todo o reino dele. Mostrou o poder bélico. É tipo você nos Estados Unidos abraçar o Trump e o Trump te levar e mostrar todos os segredos dos Estados Unidos para você. E você com uma nação que ainda não era poderosa. Que viria, depois de muitos anos, levar o povo cativo para a Babilônia. Então veja, a decisão que ele toma, ele revela as suas defesas, as suas fraquezas, as suas riquezas. O profeta vem e fala, olha, o que você fez foi errado. Quem vai sofrer com isso é a tua geração. Mas e o meu reino? Ah, o seu reino vai ser um reino de paz. Então para mim está tudo ótimo. Os meus netos, os meus filhos que se virem. Isso não é um pensamento geracional. Não é um pensamento de alguém que pensa em deixar um legado. Olha aqui, irmãos, o maior legado que nós deixamos para os nossos familiares, para nossos filhos, não é herança, não é dinheiro, porque depois que os pais morrem, às vezes até irmãos se matam por causa de herança. Às vezes a família se divide por causa de herança. Terras, dinheiros, valores, às vezes a briga entre famílias por causa daquilo que ficou como herança. Mas Deus quer que você deixe um legado nos seus filhos. Deus quer que você deixe um legado para a sua família. Legado é algo que vai dentro da pessoa, algo que é colocado dentro dela, algo que quando ela lembra de você, ela lembra dos teus feitos e fala, eu quero ser igual a você. Eu quero ser igual ao meu pai, igual à minha mãe. Quero ter uma fé genuína igual aos meus pais. E será que nós estamos preocupados? Eu sempre falo para o meu piá, para o meu filho, você está tendo um bom estudo, o pai não teve. Legal você dar um bom estudo, dar uma faculdade, ver seu filho se formar. Mas mais legal ainda é você ver seu filho se formar e não se perder dentro de uma faculdade. Não se perder dentro de uma ideologia. Porque o reino de Deus não tem ideologia. O reino de Deus é a ideologia do reino. Não existe ideologia de direita, esquerda.
de fulano e ciclano. A nossa ideologia é Cristo. E a ideologia de Cristo é amar de direita, de esquerda, de centro, sei lá, o torto, o que está em pé, o que está caído. Essa é a ideologia do reino. Amar as pessoas, independentemente da forma que elas são. Independentemente da forma que ela vive. E hoje a gente vive o quê? Um legado de uma desgraça dentro de uma sociedade. Que eu já não sou mais amigo do meu amigo porque ele tem um pensamento ideológico diferente. Irmãos, evangelho constrói pontes. Não levanta muros. Quem está do outro lado precisa ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, através da minha vida e da sua vida. O Deus desse século cegou o entendimento dessa geração. E o único que tem poder para tirar essas escamas da mente do ser humano é a palavra de Deus. E a palavra de Deus muitas vezes não chega lá por quê? Porque a gente levanta muros. Ah, porque eu não vou falar com o rapaz lá porque ele é homossexual. Ah, eu não vou falar com fulano porque ele não sei o quê. Ah, porque ele é de esquerda. Ah, porque ele é de direita. Ah, porque ele é Bolsonaro. Ah, porque é Lula. Irmãos, entenda uma coisa. Governo humano, independente de quem está lá, é corrupto. Só existe um governo que é justo, é o governo de Cristo Jesus. E logo ele se estabelecerá sobre a terra. Amém, irmãos? Estão comigo ou não? Estão comigo ou não? Estão entendendo? Estão compreendendo? O importante é isso. Então nós temos ali o rei Ezequias. Aconselho você a estudar em casa sobre ele, ler sobre ele, rabiscar. Essa aqui acho que é a minha quarta Bíblia. Minha Bíblia termina toda de tanto riscar, né? Aí nós temos um exemplo de coração geracional na Bíblia. 2 exemplos. Quem já leu sobre Neemias e Esdras? Quem já leu sobre Neemias e Esdras? Neemias era copeiro do rei. Estava bonitão, no palácio, confortável, comendo do bom e do melhor. Quando ele descobre, quando ele lembra que os muros de Israel, que os muros de Jerusalém estavam totalmente destruídos e a cidade estava totalmente destruída, o que ele fez? Ele foi orar e jejuar. Para que o rei enviasse ele para a reconstrução do muro. A diferença de Ezequiel, Neemias e Esdras, a diferença de Ezequias, Neemias e Esdras, eles tinham um coração voltado para a próxima geração. E muitas vezes a gente preparar algo para a próxima geração é doloroso, pastores. Não é fácil. E aqui eu me direciono a vocês. Não é fácil. É doloroso, pastor Leandro. Eu sei o preço que você já pagou, eu sei o preço que você já tem pago. E o que mais dói num líder, irmãos, num pastor, eu vou falar isso porque eu sei que o pastor João não ia falar isso. Mas o que mais dói numa liderança, é uma liderança que se prepara, se consagra, prepara o melhor conteúdo, o melhor estudo, e a comunidade muitas vezes não valoriza. Não valoriza, irmão. É doloroso isso. Porque a gente sabe o preço que a gente paga. Irmãos, vamos e convenhamos. Nas reuniões de homens aqui, quem gostaria de estar aqui no sábado à noite? Seja sincero, irmão. Você trabalhou a semana inteira, por mais que seja uma vez a cada 15 dias, né? A gente se reúne. Sábado agora tem reunião de homens, não falte. E quem quer estar aqui no sábado à noite? Você quer estar em casa assistindo uma Netflix, comendo um balde no frango, aquele molho delicioso deles. Não é verdade? Assando uma carne, sei lá, assistindo um futebol. Irmão, eu sou palmeirense, mas eu te amo, tá? A gente quer o quê? A gente quer isso, irmãos. Mas o porquê que nós estamos aqui? Por que vocês, como pastores, acordam todo domingo e vêm para cá? Por quê? Porque nós entendemos o legado geracional. Nós entendemos que Deus está preocupado com você, com a próxima geração. Com você que vai casar, com você que já é casado, com você que é solteiro. É por isso que a gente está aqui. É por isso, irmãos, a bem da verdade, no profundo mesmo, a gente quer estar aqui. Mas quando a gente para e pensa em todas as lutas e dificuldades, muitas vezes a gente quer estar numa praia. Sabe?
E aí, quando a gente não entende, irmãos, o que é legado, o que é você aproveitar o que está sendo proposto para você como palavra, como louvor, como ensino, como tudo que está sendo proposto para você aqui dentro dessa comunidade. Quando a gente não entende, não absorve isso, sabe o que acontece? Ao passar dos anos, estoura BOs na sua vida, problemas na sua vida conjugal, na sua vida cotidiana, e aí nós, com muito amor e carinho, temos que perder tempo, porque é perca de tempo, sentar num gabinete pastoral para resolver problemas que você não absorveu com a pregação da palavra. Já foi naqueles cultos de cura? O pastor prega sobre cura, explana sobre cura. Termina o culto, faz uma fila gigantesca para todo mundo receber a oração. Não entenderam a palavra. Não precisa orar. Se você absorveu, você entendeu que Jesus é a cura. Então você deposita isso dentro de você e leva isso como uma verdade. E ora, e busca Deus. Sabe? Então nós temos que entender, irmãos, que Deus não chamou você somente para estar aí. Amém que você está aqui, irmãos. Louvado seja Jesus pela sua vida. Mas comece agora a entender que você tem que arregaçar as mangas. E se preocupar com o seu filho, com a geração do seu filho, com os seus bisnetos, dos seus tataranetos. Neemias viu a situação do povo. Orou, jejuou. E outra, o jejum dele não transparecia para o rei. E aí o rei envia ele com cartas para ele reconstruir os muros de Israel. Irmãos, tem coisas na sua vida que você veio lá de fora e os muros da tua vida estão totalmente destruídos, totalmente perdidos. Mas eu quero dizer para você que você está no lugar que Deus levantou Neemias para te ajudar. Deus levantou Esdras para te ajudar. Mas você também vai ter que pegar a colher de pedreiro e ajudar a colocar tijolo por tijolo. Porque nós somos muito fáceis em destruir as nossas vidas, com as nossas decisões. Mas somos difíceis em colher consequências. Difíceis de vir para a igreja. Ai, meu Deus, está tão difícil. Acho que Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você. Você está colhendo as consequências dos erros da sua vida. E Deus tem preparado algo grande. Deus preparou algo grande para mim e para você. Bem, irmãos? Tem um pregador que eu gosto muito, até aconselho vocês a ler. Tem várias literaturas sobre ele. O pregador Jonathan Edwards, quem já leu sobre isso, quem já leu sobre ele sabe, foi um exímio pregador, viveu no século XIX. Jonathan Edwards, ele orava por ele, a esposa, orava pelos netos, bisnetos e tataranetos. Ele intercedeu por toda uma geração que viria após ele. E quando você vai fazer um estudo sobre a geração, porque assim, ó, pensa comigo, a gente consegue mapear a nossa geração? Consegue ou não? Às vezes até o quê? Até uma terceira, quarta geração ali a gente consegue. Saber de onde o pastor João veio, de onde o pai dele veio, de onde o pai do pai dele veio, a gente consegue, não é verdade? Mas chega num ponto que a gente não consegue mais identificar os nossos antepassados. Mas quando você vai ler a biografia de Jonathan Edwards, você vai ver a geração que veio depois dele. Toda a geração dos netos, bisnetos e tataranetos desse pregador foram médicos, professores, lideraram universidades, missionários e pastores. Vale a pena, irmão, a gente gastar a nossa vida agora em prol da nossa geração futura. Olha a geração desse homem, mesmo depois que ele morreu, impactou o mundo. Você pega a geração de John Wesley, você pega a geração de tantos homens de Deus, de Spurgeon, você vai estudar, você vai ver que essas gerações, claro que ali no meio deve ter tido algum ali que se perdeu, faz parte, né? Viveu lá meio que no mundão, aí voltou, mas deixar um legado para os teus filhos é você deixar Cristo dentro deles, fundamentado no coração deles a ponto de, por mais que eles vão lá, longe, por mais que ele vá, igual o filho pródigo foi, mas lá, tentando, com vontade de comer as lavagens dos porcos, ele lembrou do pai dele, lembrou que o pai dele tinha servos que se alimentavam melhor do que ele, e ele voltou para a casa do pai. A igreja é o legado espiritual, a igreja é chamada para pensar no futuro, então nós como pastores não estamos pensando só agora,
Nós, como líderes, não podemos pensar só agora. Nós pensamos no futuro, lá na frente, as vidas que virão. É por isso que nós queremos formar. É por isso que você tem que se formar, desencantar, sair do casulo da borboleta e começar a virar líder. Porque vai vir pessoas... Olha o teu histórico. Pega o histórico. Como que você chegou na igreja? Como que eu cheguei na igreja? Meus irmãos, dá até vontade de chorar quando eu olho para o meu passado. Mas e hoje, como que você está? Pense que vai chegar pessoas lá do mundão daqui a um tempo pior da situação que você chegou aqui na igreja. E quem vai ter que cuidar, quem vai ter que ser o Neemias da vida dessas pessoas, sou eu e você, irmãos. Somos nós. Isso é evangelho. Isso faz sentido ser comunidade. Não adianta eu ficar aqui pregando só para os pastores. E os pastores pregando para mim. Apesar que eu gosto de sentar para ouvir. É muito bom. Sabe, é muito gostoso não servir aqui na igreja. Mas Deus está chamando você para você desencantar, para você ser uma líder de mulher, um líder de homens, um líder de jovens, um líder de adolescentes, que vai cuidar, irmãos, não tem prazer maior, né, pastor? Você olhar uma alma, uma vida que chegou do jeito que chegou, e você sabe o histórico que ela chegou, e você vê aquela alma crescendo, cuidando, liderando pessoas, constituindo famílias. É lindo, irmãos, e você saber que por mais imperfeito que nós somos, Deus usou a tua vida na vida daquela pessoa. Deus usou você para dar uma direção, dar um norte para ela. É difícil falar sobre isso. É difícil falar sobre a responsabilidade ministerial. É difícil pregar sobre isso, irmãos. Por causa que a gente vive num mundo fragmentado, num mundo que cada um cuida do seu e você que cuida do teu. Infelizmente, uma decisão aqui, eu quero falar para você, quem é solteiro aí? Quero falar para você que é solteiro. Uma da decisão que pode mexer no legado que você vai deixar para suas famílias. Com quem você vai casar será o Deus que você vai servir. Então a gente prega sobre isso, prega sobre jugo desigual, a gente prega, fala, e a pessoa casa com jugo desigual. Ah, mas ele vai se converter, pastor. O que é mais fácil? Você puxar ele para dentro da igreja ou ele te puxar para debaixo do banco? Então, a pessoa que você vai casar vai educar os seus filhos. Vai dar o direcionamento espiritual para a tua casa. E aqui eu estou falando tanto de homem e de mulher, tá? E quantos não se casam, né, pastores? Que eram exímios pregadores, eram pessoas de fé, pessoas que tinham um direcionamento de Deus, casou com um jugo desigual. E o jugo desigual não virou igual, virou mais desigual ainda. E hoje nem nos caminhos do Senhor Jesus está mais. Então pense, casamento é algo muito sério, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Partindo para a conclusão aqui, você já não deve estar aguentando mais me ouvir, né? Tô brincando, irmãos. Qual que é a conclusão que eu trago para mim, para a tua vida, para as nossas vidas? Em 2 Timóteos 2,2, Paulo falando a Timóteo, transmite a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Isso é legado. Aqui dentro desse versículo, dessa passagem, tem 4 gerações. Paulo, Timóteo, homens fiéis e homens idôneos. São 4, estão entendendo quando você lê a Bíblia com entendimento? Você entende que isso aqui que Paulo está falando para Timóteo é para mim, para você. É o pastor Leandro passando o bastão para o Dom passando o bastão para o filho dele, e por aí vai, irmãos. É eu passando o bastão para o meu filho, o pastor João, nós ensinando os nossos filhos no caminho do Senhor Jesus, e ele ensinando outras pessoas, e assim vai. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que entender que a tua vida, você, Deus, por que Deus te chamou? Por que Deus te escolheu? Por que Deus tirou você da onde tirou? Por quê? Só para você ficar aqui, ouvir uma palavra legal, ou ir num congresso, legal, isso faz parte da nossa vida. Mas Deus te chamou com um senso de responsabilidade. E outra coisa, irmãos, Deus não chama desocupado. Esqueça, Deus chama sempre quem está mais ocupado, com um monte de coisa para resolver. Essa é a realidade. Quando Deus chama os discípulos por quê? O que eles estavam fazendo? Pescando. Eles tinham ali
a indústria da pesca. Pedro era um empresário, ele tinha um barco e tinha uma empresa de pesca. E aí nós ouvimos, para onde eu irei? Para onde eu irei? É sobre isso. É sobre o que Jesus está falando com os discípulos. Quando Jesus dá uma palavra dura, eles querem ir embora. Jesus fala, vamos embora, vocês não vão embora também? E aí Pedro fala, não tem para onde ir. Irmãos, não tem para onde nós irmos. Não tem governo, não tem direita, não tem esquerda, não tem para onde a gente ir. Somente Cristo, Jesus. E veja que o que foi cantado aqui faz todo sentido. Quando eu entendo que eu tenho um legado, quando eu entendo que eu tenho que deixar algo para a geração que vai vir depois de mim, eu vivo como se não tivesse mais volta. Eu vivo como se não tivesse como mais voltar, irmão. Eu quebro a ponte de volta. Eu fui esses dias num evento, mas eu tive que ir, irmãos. De coração mesmo, eu não queria ir, mas eu tive que ir. Tive que levar uma camiseta para um patrocinador nosso do podcast, eu tinha que estar nesse evento. Quando cheguei no evento, era um bar. Pensa um bar, bombando, pastor. Pensa, meu Deus, fiquei chapado só de entrar no bar. Só para você ter uma ideia. A hora que eu entrei, achei que eu ia encontrar o Bob Marley lá. Só para vocês terem uma ideia. Quando eu entrei, rapaz, deixou eu entrar, não precisa nem pagar a entrada. Eu falei, eu tô ficando importante, né? Aí fui lá no camarim falar com o rapaz, um cantor famoso aí. A gente sentou, começou a conversar e tal, e tal. E aí, ele já me conhece, né? Pastor Du e tal. Daí chegou os outros meninos, né? Que iam cantar ali naquele bar. Pô, esse aqui é o pastor e tal. Os caras, não, você, cara, você é pastor? Eu falei, sou. Pô, pastor aqui, velho. Lê uma Bíblia, lê uma palavra para nós aí. Dê uma palavra para nós aí. Aí eu olhei aquilo, assim, o Espírito Santo, no mesmo momento, falou para mim, é aqui, ó. É aqui que eu quero me mover. É aqui que tá com sede, é aqui que precisa. E ali, falei de uma citação, a gente conversando e tal, e ideia vai, ideia vem e tal, conversei ali, entreguei o que tinha para entregar, daí eu saí. A hora que eu saí, eu queria ir no banheiro, só que, não, né, quem já foi da noitada aí, não era de noite, era domingo, assim, à tarde, né? Aquela tipo matinê, né? Sabe que fila de banheiro em boteco é terrível, né? Gigante. E eu tive que ficar na fila, pastor. E eu fiquei na fila, e naquele momento o Espírito Santo falou assim para mim, observe, olhe em volta. E eu gosto muito de observar, mano. Aí eu olhei assim, aí veio no meu coração assim, o Espírito Santo veio, o que você está sentindo? O meu medo, sabe o que era? Naquela hora, era de eu me sentir confortável ali. Esse foi o meu medo. Quando veio assim, eu senti um desconforto, sabe? Não pelas pessoas. Aí eu olhei, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Eu te tirei desse ambiente há muitos anos atrás. E eu entendi o porquê eu estava lá. Deus estava mostrando para mim que não faz mais sentido aquilo para mim. Então, quando você é impactado por Cristo Jesus, irmãos, não faz mais sentido viver essa vida lá fora.